Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois Ele, o Espírito Santo, é o intérprete da Sagrada Escritura. Peçamos o seu auxílio, sua ajuda, rezando. Amém. Irmãs e irmãos, continuamos nossa caminhada com Jesus, que viaja para Jerusalém, onde ele já anunciou aos discípulos, vai acontecer o desfecho da sua missão. Vai ser entregue, vai ser morto na cruz, sofrer, mas ressuscitar. Diante desse anúncio, os discípulos se fraquejam, se abatem. E Jesus continua a viagem e vários acontecimentos na estrada para Jerusalém vai acirrando o ânimo dos discípulos, das pessoas que encontram Jesus, e Jesus vai evidenciando cada vez mais quem Ele é e qual é o seu projeto. Se você tiver tempo e gostar e desejar o alcance da graça que esta palavra oferece, leia esta semana ao menos umas 3 vezes o capítulo 11 e 12 de Lucas. No capítulo 11,
os fariseus enfrentam Jesus vigorosamente por causa daqueles ritos de pureza no modo de comer. E Jesus diz a eles assim: por que vocês não vendem esses pratos sofisticados e pega comida nesses pratos finos e dá aos pobres? Simples. Capítulo 12, alguém no meio do caminho pergunta e grita auxílio a Jesus: Senhor, mestre, pede que meu irmão reparta a herança comigo. E domingo passado, Jesus reagiu a esse pedido contando a história, a parábola do rico, que fez uma grande colheita, e resume a sua vida em 4 palavras. Depois de construir grande celeiro, colocar toda a riqueza lá dentro, o programa, a plataforma de empreendimento dele é: descansa, come, bebe, aproveita. O resto do capítulo 12, todo, é uma reflexão de Jesus acerca desse tema da ambição. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, de ambição. Ante o grande projeto do homem que fez uma grande colheita, Deus grita: louco! E hoje, Jesus apresenta qual deve ser a nossa atitude se a gente não quiser ser louco. Não optando por ser um louco, que resume a vida no descansa, come, bebe, aproveita, como devemos nós viver? Vamos lá? No seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 35 a 40. Jesus apresenta, depois da parábola do homem louco, Jesus apresenta modelos para que a gente viva essa vida. No texto de hoje diz assim: que vossos rins estejam... naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vamos? Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Espere. Não descansa, come, bebe, aproveita. Um projeto mundano, hedonista, materialista, de puro prazer e satisfação mundana, mas rins cingidos e lâmpadas acesas. É o traje para celebrar a Páscoa. O rim cingido é a veste para a viagem. A lâmpada acesa, a atitude de vigilância e de prontidão para a viagem, sair da escravidão para a terra prometida. Jesus recomenda aos discípulos que o oposto do descansa, come, bebe, aproveita é atitude de prontidão. Homens e mulheres pascais, homens e mulheres da Páscoa e para a Páscoa. Antes, aí é o versículo 35, no versículo 32 Jesus diz assim: não tenhais medo. No versículo 34 Jesus diz: onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Se você não tem medo de optar por um modo de vida que não é o do louco, o de descansa, come, bebe, aproveita, ou do que briga com o irmão por causa de herança, louco também, seja alguém que viva esta vida, não tenha medo. Foque onde é que está o seu tesouro, o que para você é o centro. E caminhe, avance, ouse, em frente. Quando Jesus diz não tenha medo, Ele não está dizendo que não há perigos, não há ameaças. Há,
perigos e ameaças reais. Ante os perigos e as ameaças, você enfrenta com um comando interno: não tenha medo. É diferente. A prontidão, reencingidos, lâmpadas acesas, é a atitude para vencer o medo e para te fazer caminhar para onde está o seu tesouro, que não é a herança da briga com o irmão, não é o acúmulo da riqueza do homem louco, do descansa, come, bebe, aproveita. Primeira atitude, atitude pascal. Segunda atitude, versículo 36, vamos lá? Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, brada, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, brada, felizes serão se assim os encontrar. Primeira atitude, pascal, cingido, lâmpadas acesas. Segunda atitude, atitude de quem toma conta desta vida, da sua missão, da sua vocação, dos seus bens, do seu corpo, viver esta vida como um empregado, cuidando das coisas que não são suas, mas de um senhor que viajou para uma festa de casamento. Você cuida da sua casa, da sua família, da sua profissão, da sua missão, como empregada e empregado? Ou você se acha como o louco, dono e que decide tudo? Você o tempo inteiro se reporta ao dono de tudo, que é o Senhor, que viajou para uma festa de casamento e que vai voltar, e você vai estar também de prontidão, abrir imediatamente a porta, logo que ele bater, e chegar e bater, você vai estar de prontidão. Jesus apresenta que esse modo de ser, da ganância e do acúmulo, às obrigações vividas e assumidas na vocação e na missão, que você toca a sua vida como uma serva, um servo, um empregado, sem pretensões nenhuma, senão cuidar conforme o gosto do Senhor. Se o Senhor voltar hoje, você entregaria a sua casa e a sua família como uma empregada, um empregado zelando bem daquilo que é a sua família? O seu corpo também é um território onde o Senhor pede que você cuide do seu corpo como um empregado, porque no seu corpo habita a noiva do Senhor, a sua alma. Seu corpo também deve ser entregue no despojamento total, na liberdade total de quem entrega o seu corpo. Cuidar dele é cuidar de onde está a esposa do que viajou para a festa de casamento. Entregar sua alma. Jesus diz que, ao contrário da ambição, do descansa, come, bebe, aproveita, ou do irmão que briga com o irmão por causa de herança, felizes os empregados, felizes serão se assim os encontrar. E o mais bonito é que ser empregado e cuidar da sua vida e da sua missão e da sua vocação e da sua própria existência como um empregado não é humilhante, não. Isso não te diminui, não.
quando o próprio Senhor voltar e te pegar na prontidão, cuidando das coisas como um empregado, Ele mesmo vai fazer você sentar-se ao redor da mesa, Ele vai vestir a veste de empregada, de empregado doméstico, e Ele mesmo vai ser o empregado que cuida de você. Portanto, não se trata de uma humilhação ser empregada, empregado, mas de uma graça. Porque Ele mesmo se identifica mais com o servo que cuida bem da casa dele do que com Ele mesmo, que é dono. Você, quando participa da Santa Missa, a cada domingo, depois das fadigas da sua semana, em que você se senta ao redor da mesa, você experimenta a graça do Senhor cingir-se assim, e passando te servir. Não o descansa, come, bebe, aproveita, mas servir a você com essa palavra, servir a você com o seu corpo e sangue, e fazer você projetar sua vida para uma realidade infinitamente maior do que esta, das suas fadigas, dos seus cansaços, dos seus medos, das suas tensões, dos seus fracassos. Você projeta a sua vida para uma realidade maior do que esta? Ou você é escrava das suas fadigas, dos seus cansaços e dos seus fracassos? Atitude de homem e mulher da Páscoa, reincingido lâmpadas nas mãos. Homem e mulher empregados de um senhor que viajou para uma festa de casamento. Agora tem um outro modo de esperar. Versículo 39. Mas ficai certos. Leia. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Espere lá. Terceira atitude, o dono de uma casa, que ama a sua casa, cuida dela, tem coisas valiosas e importantes para esse dono, tanto é que o ladrão tem interesse no que está dentro dessa casa. Não sabendo a hora que o ladrão vai chegar, qual é a atitude do dono da casa? Já que eu não sei que hora o ladrão vem, qual é a minha atitude? Vigiar o tempo inteiro, cuidar dela o tempo inteiro, zelar dela o tempo inteiro e não relaxar. Você cuida da sua vida, da sua casa, da sua vocação de pai, mãe, esposa, esposo, da sua profissão, como um dono da casa que não quer que seja roubado o que é precioso para você que lá dentro é guardado? Claro. Esperemos que o mais importante que esteja dentro da sua casa seja sua família, sem dúvida. Terceira atitude, um dono da casa, que não vai ceder no relaxo, no descuido, para o ladrão levar. Versículo 40. Vós também ficai preparados. Brada. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Esta palavra, ficai preparados, é para você uma ameaça ou um consolo? Tem gente que morre de medo dos temas do fim da vida, do fim da missão, do fim da sua caminhada e no último momento em que você vai ter um encontro com Ele. Tem gente que tem medo. Isso deveria ser palavra de esperança para você. O Filho do Homem vai voltar e vai te encontrar e dizer, olha, vamos para uma realidade maior do que esta. A fé cristã é a fé que sustenta homens e mulheres neste mundo, preparados para uma realidade maior. Nós não vamos à igreja por causa das coisas imediatas daqui. Pegue só o primeiro versículo da segunda leitura, carta aos Hebreus.
A fé cristã não é para capacitar e qualificar homens e mulheres de sucesso na lógica mundana, materialista, hedonista, consumista, do louco de domingo passado. A fé cristã é o quê? Leia comigo. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. O que se espera e a realidade que não se vê, não está em vitrine, não está num cofre do banco em que você tem um esquema de segurança extremo para conseguir só uma vez por ano entrar lá e ver os seus bens guardados. A fé cristã é um modo de já possuir o que não se vê, não é coisa que não é palpável, é uma realidade infinitamente maior do que essa. Não tem contabilidade, dados que você se assegura, extrato que você olhe lá quanto tem. A fé cristã é um modo de possuir o que não se vê. Não está projetado para o aqui. Os primeiros cristãos, quando começaram a organizar a vida cristã, tomaram emprestado da cultura helênica, da cultura grega, uma expressão muito importante que caiu em desuso, a compreensão dela. Os primeiros cristãos eram exortados, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no capítulo 2, Pedro diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos eleitos que vivem nesta terra como estrangeiros. Depois no capítulo 2, versículo 11 diz assim: eu vos exorto, irmãos, a viverem como peregrinos e estrangeiros aqui, que abstenhais, afastando-vos das paixões carnais que fazem guerras em vós mesmos. Vive essa vida aqui como estrangeiro, abstendo-se das paixões carnais que fazem guerras em vós mesmos. Abstenha-se dessas guerras, dessas paixões que te põem o tempo inteiro em conflito e em guerra, em você mesmo, em você mesmo. Viver como estrangeiro, sabe o que isso significa? É viver na paróquia. O nome grego paróquia, paroquia, sabe o que significa? Acampamento de estrangeiros. Pensa. Você cuida da sua família, da sua profissão, da sua saúde, do seu corpo. Você cuida de tudo aqui sabendo que isso aqui é um acampamento de estrangeiro, que nossa pátria é maior do que essa e estamos projetados para uma realidade infinitamente maior do que esta. Amém? Amém. Amém? E é para esta realidade superior que nós hoje acolhemos a Manuela no sacramento do batismo. Ser batizado é ser inserido no acampamento dos estrangeiros, para aguardar a vinda do Senhor. Amém. Incline a sua cabeça, prepare, você que já é batizada, batizado, prepare o seu coração para você também renovar as promessas do seu batismo hoje, a sua alegria de viver a fé, de viver esta caminhada no acampamento de estrangeiros, sua missão, sua vocação, toda voltada para as realidades que não se veem. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser,
Espírito Santo.